Bom dia a todos, bom dia a todos os corretores de imóveis, imobiliárias, corretoras. Estamos hoje dando sequência, né, chegando ao final aí da nossa Semana da Integridade, a primeira Semana da Integridade, promovida pelo CRESDF, né? A gente teve o prazer aí de discutir, debater, aprender com vários parceiros, né, do nosso selo de integridade que o CRES está lançando. Então, hoje a gente tem uma conversa super especial com um instituto referência, né? Acho que é um dos pioneiros aí no tema. Inclusive, a gente teve a oportunidade de ter uma webinar com a CGU, e a própria CGU referendou muito bem o Instituto Ethos, foi quem começou o trabalho ali, incentivando, estimulando a CGU a começar o trabalho do Proética, né? Que é um selo referência hoje do tema integridade para o Brasil, inclusive referência lá fora. Então, hoje a gente tem o prazer de conversar com a Paula Oda, do Instituto Ethos, né? Vai estar explicando para a gente aqui sobre essa cultura, a importância de se implementar uma cultura de integridade, né? Seja qual for aí o segmento de negócio, qual for o segmento econômico, de atuação, né? Como é importante hoje a gente acordar e implementar essa cultura de integridade. Então, só lembrando que a gente está numa semana especial de lançamento do nosso selo de integridade, juntamente com o Guia de Integridade Imobiliária, tá? E todas essas webinars, todas essas palestras, esses participantes extremamente capacitados, especializados no tema, eles estão aqui para ajudar a gente a entender o que é, como funciona e como que a gente faz para estar mudando essa chave cultural aí. Então, Paula, bom dia. Já vou passar a palavra para você, você fica à vontade. É um enorme prazer a gente estar te recebendo aqui. Bom dia, Tiago. É um prazer também para nós do Ethos estarmos aqui, para mim também. Como de fato você falou, o Ethos entende que essa agenda de integridade ela de fato é fundamental, né, quando a gente fala dessa relação entre o setor privado, entre o poder público, entre a sociedade como um todo. Então, realmente, nós somos entusiastas do Proética. Lá no início foi uma grande provocação que a gente fez. A CGU sempre foi muito parceira do Ethos desde a sua fundação. Então, a gente foi trabalhando isso, construindo esse mecanismo de reconhecimento, né, esse instrumento, e hoje, de fato, ele serve aí de modelo e veio dando esses frutos que são os selos de integridade, que acho que a nossa ideia é que sugere um caminho, né, para provocar que todos possam chegar no Proética. Acho que o Proética, ele tem ali, né, obviamente ele exige uma maior profundidade, etc., mas eu acho que a ideia é que a gente vá construindo esse caminho, né, ao longo do tempo. A gente sabe que não é um tema fácil de ser implementado, mas acho que existem várias coisas que a gente pode ir fazendo e que, se somadas, elas, de fato, vão dando respostas a essa questão da integridade e do combate à corrupção. Tá? Bom, para quem não conhece o Instituto Ethos é uma organização fundada por empresários, né, que preocupados com essa agenda de responsabilidade social, entendendo que as empresas elas têm e o setor privado, né, tem um papel fundamental nessa atuação, portanto, né, a gente precisava criar um ambiente para discutir sobre todos esses temas. Então, esses temas são problemas dos quais as empresas também fazem parte nessa relação, são um dos atores fundamentais, né, da composição da sociedade como um todo, e, portanto, deveriam ali assumir esse seu papel e provocar algumas questões de mudança na sociedade. Então, para isso que o Ethos surgiu, nós temos, né, como desde nossa fundação, essa perspectiva de trabalhar a responsabilidade social em prol de uma sociedade mais justa e sustentável, né? Então, a nossa missão é, de fato, mobilizar e sensibilizar as empresas nesse caminho. Nós temos nossos princípios, acho que é sempre importante colocar isso quando a gente começa a trabalhar, né, com novos públicos, os princípios que levam as nossas decisões e que também norteiam ali todas as nossas atividades e os temas que a gente vai construindo ao longo do tempo, né?
mas também não vou me estender muito aqui nessa parte, que acho que a parte de tratar sobre a temática da cultura de integridade é o mais importante. Aqui eu só estou passando uma linha geral, acho que para saber quem é o Edson, por que a gente está aqui para falar sobre isso, né? Acho que é legal trazer essa questão. Então, a gente tem um modelo de governança ali que foi construído ao longo dos anos. O Ethos já é uma organização que tem mais de 20 anos, né? A gente completa agora, no início do ano que vem, 21 anos, o que já temos muito tempo atuando nessas agendas. Nós temos várias parcerias com empresas e várias parcerias também com órgãos de governo, com outras, com entidades da sociedade civil, enfim. Então, a gente procura trabalhar essa pluralidade para trabalhar esses temas, desenvolvendo alguns mecanismos. Então, nós temos, por exemplo, indicadores, que é uma forma que a gente entende que é como se fosse um guia para apoiar as empresas a ir construindo e melhorando determinadas políticas. Nós temos atividades que acontecem, outros materiais, né, publicações, enfim. Então, tem uma série de informações que estão ali disponíveis e acessíveis para grande parte do público. E aí, nessa questão, nessa nossa atuação, né, de sensibilizar, mobilizar, apoiar as empresas, a gente sempre faz essa conexão entre o setor empresarial, governos, a academia, a sociedade, promovendo esse diálogo para construir essas discussões, né, nos temas que são prioritários para a gente. Aqui, como eu falei, tem uma série de atividades que a gente faz, né, nesse sentido, e a gente trabalha em especial sobre quatro grandes vertentes, né? 3 deles são áreas temáticas, então a área de direitos humanos, olhando ali para as questões de promoção de diversidade, as questões de igualdade, a área de meio ambiente, muito na perspectiva de mudanças climáticas, a área de integridade, nessa agenda de transparência e combate à corrupção, e a área de gestão para o desenvolvimento sustentável é a área que produz as ferramentas, com base, né, nessas grandes áreas temáticas, ela vai apoiando essa implementação para as empresas. E aí, quando a gente fala na área de integridade, eu acho que é legal, essa nossa linha do tempo ali, a gente parou de atualizar em 2017, mas já dá para ver uma grande diferença, o que vai acontecendo ao longo do tempo, né? A gente tem ali alguns elementos de integridade que vão aparecendo, em especial desde a Constituição Federal, né? E aí algumas leis que vão sendo implementadas que vão compondo esse nosso sistema de integridade. Então, por exemplo, a criação da CGU, ela acontece ali em 2003, na verdade, em 2000, a gente tem a Corregedoria Geral da União, que ainda não era a CGU, né? E aí depois, em 2003, ela se torna a CGU, que é a perspectiva de controladoria, ela tem também na sua essência a prevenção. Então, ela nasce ali em 2003, então, são elementos que a gente vai trazendo para o sistema de integridade, mas certamente a partir de 2014, em especial, por conta da lei anticorrupção, a gente começa a ter uma demanda maior e uma promoção maior de vários temas relacionados a isso, principalmente no setor empresarial, né? A lei anticorrupção, ela foi uma mudança de chave para o setor empresarial olhar a questão da lei anticorrupção, porque ela traz, de fato, a responsabilização jurídica, né? Então, isso coloca em discussão uma série de elementos ali de qual é o papel das empresas na corrupção. Antes, a gente só tinha mecanismos de punir o poder público, né? Então, a partir disso, a gente veio evoluindo. Nas nossas atuações, né, na agenda de trabalho que o Ethos faz, então, como eu falei, a gente tem atividades voltadas para o setor empresarial, a gente tem essas parcerias voltadas com o poder público, a gente tem, por exemplo, acordos setoriais, então temos ali na área de saúde, petróleo e gás, construção civil, foram setores que tiveram grandes problemas, inclusive, pós a Operação Lava Jato. Então, a gente tem alguns acordos setoriais olhando como um mecanismo de autorregulação, né, para um grupo específico ali. Então, por exemplo, de saúde, todo mundo acho que se lembra da máfia das próteses lá em 2015. Era um problema que não tratava exclusivamente de corrupção, né, no sentido, como a gente tem, né, no nosso sentido jurídico. No nosso sentido, a corrupção ela só envolve o poder público, como está regulamentada.
Mas a corrupção, ela também existe no âmbito privado, então, entre entes privados. E o que acontecia, por exemplo, no segmento da saúde, acho que esse é um exemplo bem clássico, era uma corrupção entre entes privados. Então, o mecanismo de favorecer para que use determinado produto, independente daquele produto ser aplicável ou não para o paciente. Então, a gente fez um acordo nesse sentido, e a gente sabe que, por exemplo, o setor de saúde, ele impacta diretamente o paciente, né? Então, nós, quando a gente fala de corrupção no âmbito até mais amplo, a gente está falando, olha, de fato, a gente acompanhou vários casos de corrupção durante a pandemia, né, e o quanto que isso não prejudicou o atendimento da saúde pública, né, das respostas que governos locais, municipais, podiam dar de fato, as necessidades daquela população, né. Então, além disso, a gente tem algumas atuações voltadas para governo, né, então, mecanismos de avaliar a transparência, principalmente municipal e estadual. Então, a gente tem ali uma série de atuações com as empresas. É importante a gente pensar, quando a gente fala, né, na nossa atuação direta com as empresas, como é que a gente foi construindo essa questão. O Pacto Empresarial pela Integridade, que é um pacto que todos aqueles que vão participar, né, do selo devem ser signatários, ele foi construído lá em 2006, antes mesmo da própria lei anticorrupção, demonstrando ali o compromisso das empresas para assumir uma agenda, né, de promoção de integridade. Então, lá atrás, a gente falava sobre mecanismo de doação de campanha, a gente falava sobre vedar suborno, né? Então, esse pacto, ele ainda, tirando a questão do financiamento de campanha, ele ainda é um passo inicial das empresas para começarem a trabalhar com a agenda de integridade, né? Ele fala sobre a legislação, ele traz essa perspectiva da conformidade, né? E vai trazendo alguns elementos que depois a gente vai olhar para um programa de integridade mais robusto nas empresas. Então, a ideia dele é ser, de fato, esse mecanismo de provocar inicialmente, e é por isso que ele está relacionado a essas iniciativas que a gente tem, por exemplo, né, os selos de integridade, com o Ministério da Agricultura, o próprio Proética, e agora com o do mercado imobiliário, né? Então, assim, é importante esse mecanismo, e a nossa principal plataforma de monitoramento é o Guia Temático de Integridade. E aí o Guia Temático de Integridade, ele foi já revisado depois da própria Lei Anticorrupção, né? E ele traz, a ideia dele é que ele traga exatamente esse caminho que pode ir sendo construído pelas empresas para ir trabalhando sua agenda de integridade. A gente não faz nenhuma valoração na verdade, as empresas recebem um relatório com as suas notas por determinados blocos e etc., comparação inclusive com o próprio setor, mas o nosso intuito não é olhar a nota para que a empresa esteja de acordo ou não. A ideia do preenchimento do guia temático, então, que é obrigatório para todas as empresas que são signatárias, é que elas possam fazer um autodiagnóstico, né? Então, se autoavaliar sobre como é que estão suas políticas e quais são os caminhos que ela pode ir tomando, né? Então, ele é um instrumento que vai apoiar vocês, né, nessa construção de entender quais são, por exemplo, a questão da política. A gente pode ter um código de conduta simples, ou ele pode ser mais robusto e a gente vai incluindo ali uma série de elementos. Então, a ideia é fazendo esses caminhos, né? Para cada um dos temas, como é que as empresas podem ir amadurecendo na sua temática. Então, ele tem essa estrutura e eu acho que é importante a gente já tratar disso aqui, porque vocês, né, precisarão ser signatários do Pacto Empresarial para participar do selo, e aí tem como obrigatoriedade o preenchimento anual da plataforma, mas ela é, na verdade, a nossa forma de contribuir, né? Então, a nossa provocação assuma o compromisso e aí, nessa questão de, olha, a gente precisa te apoiar, né, para construindo essas políticas, o guia, ele é formado nesse sentido, tá? E aí, eu acho que é sempre importante trazer por que a gente fala muito mais na perspectiva de integridade, muita gente está mais, talvez, um pouco mais aproximada da discussão do compliance. O compliance, ou a conformidade, ele está olhando muito ali para a questão de algumas normas, ele é muito mais fixo nesse conceito, né? Então, o que a lei permite,
ou o que a legislação permite e eu tenho que cumprir com as determinadas legislações. Isso é fundamental e acho que é um ponto de partida, tá? Mas quando a gente começa a fazer uma provocação para a questão da integridade, a gente está falando que é um pouquinho além disso. É entender como é que a estrutura da empresa ela funciona, né? Qual é a composição de determinados fatores que vão promover uma cultura de integridade, né, mais apropriada dentro das empresas, né? Então, a ética, ela está ali mais relacionada a uma questão de valores. Uma das coisas que eu sempre falo, né, as empresas, quando começam a construir, querem construir um código de ética. Acho que isso que o nome, ele é muito interessante e pega bastante para as pessoas, né? Mas a ética, ela é muito mais um valor. Então, boa parte das empresas trabalha com um código de conduta, porque a conduta, ela está delimitando qual é a sua atuação perante a empresa. Então, a partir do momento que você está dentro da empresa, você tem que ter determinadas condutas. E a ética, ela está ali no mecanismo de tomada de decisão. Então, não só o que está escrito, mas como é a forma em que eu vou pensar e que eu vou julgar determinadas ações, né? Como é que eu entendo se aquilo pode ou não pode ser feito, se faz sentido ou não. Então, quando a gente fala de cultura de integridade, isso é fundamental, assim, acho que se a gente pensa, né, para quem não está entrando nessas discussões agora, está se aproximando agora, quando a gente fala de um programa de integridade, é importante a gente, antes de começar a elaborar, conseguir trazer esses elementos né, de entender a cultura de integridade, porque aí isso faz com que o programa fique mais robusto e responda mais às necessidades de fato das empresas, né? Então, quando a gente fala de uma cultura de integridade, a gente está falando de diversos aspectos, né? Então, tem os símbolos, valores, comportamentos, as relações de confiança que se estabelecem, né? Quando a gente fala, por exemplo, de símbolos, olha, uma empresa que fala que tem respeito lá com todos os funcionários, colaboradores, mas que no final do dia, né, você vai lá ver, por exemplo, ela não disponibiliza os materiais necessários para que eles possam trabalhar, ou não disponibiliza uma acomodação necessária, significa que ela dá alguns elementos, né, para que as pessoas percebam que aquilo que ela fala não necessariamente é aquilo que ela faz, né, ou que ela promove. Então, é importante a gente ir pensando tudo isso como uma composição de fatores que vão apoiar a cultura de integridade, que, portanto, vão apoiar que a implementação de políticas ela seja, de fato, mais efetiva, né, nas empresas. A estratégia de tomada de decisão também é um elemento importante, porque às vezes a gente fala assim, tudo bem, a empresa está trabalhando muito no seu programa de integridade, então tem várias políticas linkadas, tem o canal de denúncia, está tudo ali trabalhando. Mas na hora da tomada de decisão, ou na definição da estratégia da empresa, o que a gente às vezes não vê são, de fato, esses princípios de integridade permeando, por exemplo, a tomada de decisão. Então, esse elemento vai enfraquecendo, de alguma forma, né, o próprio programa de integridade, porque os colaboradores que precisam seguir determinadas políticas vão falar assim, olha, mas na hora eu vou cumprindo com toda a política, mas na hora de escolher quem é o fornecedor, ignoram a política e acabam aceitando ali quem é o que é mais parceiro, mais próximo, né, independente de ter um risco elevado ou não, entendeu? Então, esses são alguns elementos que vão, né, corroborando para que o programa de integridade ele possa ser mais efetivo ou não. Como eu falei lá atrás, né, a lei anticorrupção, ela traz essa responsabilização jurídica, né, com base num ato de corrupção, e aí é isso que é um fator de risco para as empresas. Então, as empresas começam a olhar para isso como, olha, a partir do momento em que eu não tenho um programa de integridade estabelecido, porque a lei traz isso, né, quais são os atenuantes de punição, quais são os atenuantes de sanção, etc. As empresas que não estão implementando seus programas de integridade, elas têm um risco muito maior, porque a lei fala assim, olha, se você tem um programa de integridade, se você está cumprindo com determinados elementos, isso vai reduzindo, né, o seu risco e, portanto, também reduz, na perspectiva do poder público, a sua culpa, não, mas vai reduzindo qual era, de fato, o envolvimento da empresa. Então, olha, eu estava tentando fazer tudo, e mesmo assim a empresa esteve envolvida
em um ato de corrupção. Então, é entender se de fato ela estava fazendo aquilo e o que colocava ela nessa situação ou não, tá? Então, a lei anticorrupção, ela fala, né, de uma multa de até 20% com base no faturamento bruto anual, a perda de bens, de solução. Então, são todos os riscos que estão previstos na lei anticorrupção para as empresas. E aí, quando a gente começa a falar do programa de integridade, esse é um gráfico que está desatualizado, eu ainda não achei uma nova fonte, mas eu acho que é sempre importante a gente colocar isso, porque ajuda a pensar na hora de mapear o risco, né? Então, para construir um programa de integridade, acho que vocês já tiveram outras palestras aqui que vão tratar disso, um dos elementos fundamentais, assim, o passo inicial da empresa para olhar sobre isso, é conseguir mapear seus riscos. Então, aonde estão os grandes problemas, né, as fragilidades da empresa? Olha, eu tenho muita interação com o poder público, ou eu tenho 90% do meu faturamento está voltado por poder público. Isso é um fator de risco mais elevado na perspectiva, por exemplo, da lei anticorrupção. Ou eu tenho, por exemplo, de fato, uma interação muito próxima entre parceiros comerciais, e aí essas relações, elas acabam apresentando muito risco. Então, olhar para esse mapeamento de risco é um passo fundamental para a maioria das empresas. E aí, esses são os tipos de fraudes mais comuns, né, na perspectiva global e no Brasil, em 2018. Então, se vocês olharem, a questão de roubo de ativos e fraude em compras, eles são ali os principais. E aí, quando a gente fala em fraude em compras, por exemplo, então o setor de compras, ou o setor que está relacionado com esses mecanismos, é um setor que tem mais risco, né? Não significa que ele seja necessariamente mais fraudulento, mas ele tem mais risco, né, na sua empresa. Então, portanto, é um elemento que a gente tem que ter uma atenção maior, enfim. Então, isso é só para provocar essa perspectiva do que é o mapeamento de risco e como é que isso vai se traduzir, inclusive, nas questões de você implementar isso no programa de integridade, né? E aí, o que a gente está falando sobre o programa de integridade? O que é isso? É essa questão de ter diferentes instrumentos, né, dentro da empresa que vão responder e vão promover uma agenda de integridade, né? Então, a gente está falando assim, olha, eu tenho que adotar determinadas políticas e condutas, eu tenho que trabalhar com a perspectiva de treinamentos, eu tenho que, por exemplo, ter alguns mecanismos, a gente sempre fala, né, como é que você vai escolher, por exemplo, qual é o seu fornecedor, ou como é que você vai escolher determinada parceria ou não. Então, existem algumas regras que vão sendo criadas para tentar reduzir, né, a possibilidade de você ter um ato lesivo tanto para a empresa ou para o poder público, tá? Então, fraudes, atos ilícitos e tudo isso. Então, a ideia do programa de integridade é isso. E quais são os pilares, né? Então, como é que quando a gente está falando do programa de integridade, acho que a gente trabalha bastante com esse modelo da CGU, que é uma referência, que também foi baseado numa referência internacional, que é olhar como é que quais são os elementos fundamentais de um programa de integridade. Então, a gente está falando aqui por exemplo, desse compromisso, né, da alta direção e o apoio. Esse a gente entendeu que era um dos pilares, inclusive, que vai dar um grande direcionamento para todos os demais, né? Tem sido, por exemplo, a gente fala muito, talvez as pessoas tenham mais conhecimento dessa questão do tone from the top, né? Fala-se muito sobre isso. O que é isso, no final? Então, assim, olha, foi aquele comentário que eu fiz, olha, não adianta nada a empresa toda ter toda uma política desenhada, e aí o seu presidente vai lá, né, e faz determinada ação que vai contra a própria política. Então, aquilo vai enfraquecendo a área de compliance, a área de integridade, a política, porque vai falar assim, olha, se não acontece nada com ele, se ele mesmo não cumpre, né, ele ou ela, quem seja, né, aquela liderança, por que eu vou cumprir? Qual é a minha responsabilidade em cumprir isso? Então, esses elementos, e aí eu acho que é importante, a gente sempre fala muito sobre a alta direção, mas eu acho que é importante a gente descer para todos os níveis hierárquicos. Sempre que você tem algum cargo, né, que seja de gestão, coordenação de equipe, também isso se traduz, né, para a sua equipe. A equipe, ela tende a responder muito como é que é o gestor, né, daquilo. E aí esses são elementos importantes.
Aí a gente tem, obviamente, né, uma instância responsável, seja uma área, seja uma pessoa pelo programa de integridade, e aí é importante lembrar que essa é uma área de apoio para todas as áreas, né? Ela não é uma área, essa não tem que ser vista como uma área da polícia, né? Muita gente fala assim, é aquela área burocrática que cria um monte de regra e é a polícia que vai chegando aqui e fica querendo saber tudo que eu faço para ver se eu estou fazendo certo. Esse não é o propósito dessa área, assim. Claro que as atividades, elas acabam se confundindo, mas ela tem que ser uma área de apoio para proteger, inclusive, as próprias pessoas, né? Porque se, por um acaso, a pessoa ou a empresa, ela for envolvida em um ato de corrupção, existe né, a lei, ela permite a punição dos envolvidos, né? Então, veja, se você usa o seu programa de integridade a seu favor, por exemplo, se alguém está te abordando, tentando fazer algum tipo de suborno, né, para que você escolha determinado parceiro ou tome determinada decisão, você pode se resguardar num programa de integridade para responder não, porque aquilo te dá uma força para você ter elementos para dizer, olha, isso eu não posso fazer. São mecanismos que vão apoiando as pessoas a tentarem também se proteger, né? Então, ele não... E a própria empresa. Então, assim, é importante a gente conseguir olhar isso numa outra perspectiva, né? Então, a ideia do programa de integridade ele não é punir aquelas pessoas necessariamente, mas é tentar entender onde está a fonte dos problemas, né? E aí a gente passa para o próximo pilar, que é a análise de perfil e riscos. Então, ele precisa entender quais são os problemas que estão acontecendo, quais são os riscos, para que as políticas, para que as ferramentas, elas respondam melhor ao seu dia a dia. A ideia não é só criar uma burocracia, mas é fazer algo que funcione e que também te coloque numa situação confortável para a tomada de decisão, em qualquer nível que seja. E aí a gente tem, a partir disso, né, então dessa análise de perfil e riscos, a estruturação das regras e instrumentos. Então vai ter, eu tenho um código de ética ou de conduta, eu tenho regras, né, então política de compras, política de viagens, políticas de interação com o poder público, políticas, no caso do setor imobiliário, né, a gente fala, olha, vai ter uma política de interação com as pessoas que estão com os locatários, né, vamos dizer. Então, você vai começar... Desculpa, não é um segmento que eu tenha faço na cabeça toda a cadeia. Mas é isso mesmo, está certinho, é isso mesmo, pode seguir. Mas assim, quando a gente pensa nessa interação, né, qual que é o grande problema com relação a isso? Às vezes, o tipo de abordagem, ele pode ser visto como, olha, eu estou sendo forçado, eu estou sendo... E isso tudo, né, se a gente tem dentro de uma política, algumas coisas estabelecidas, ou se ele está me abordando de um jeito que está tentando, olha, passar a perna na imobiliária, ou se ele está tentando, né, fazer alguma coisa para mudar o valor que vai ser registrado. Todos esses elementos, né, são tipos de abordagens que a gente não vai pensar, mas que a política, ela vai te dar ali algum respaldo de fazer, olha, isso aqui não dá, né, porque você está colocando em risco a sua própria atuação. Então, eu acho que é legal a gente pensar o que o programa ele traz de bom também para as nossas atuações, independente do cargo, independente de olhar também só a questão da empresa. Ele é importante para a empresa, mas ele é também importante, né, para as pessoas, para os colaboradores, né? Então, a parte de comunicação e treinamento é importante, porque não adianta nada você ter uma política e as pessoas não entenderem como é que ela funciona. Por exemplo, uma das políticas básicas, né? Olha, não pode receber presente, não pode receber brinde. Qual que é a fundamentação disso? Qual que é o problema disso? O que isso afeta a minha área, né? Então, desculpa. Então, pensar esses elementos, a comunicação e o treinamento, eles são fundamentais para ir, de fato, explicando por que essas políticas existem e que a gente possa fazer essa transposição, né, então, daquilo que está escrito para o que é o meu dia a dia, qual é a minha atuação no dia a dia, etc. Além disso, né, os canais de denúncia, ele ali faz parte de um dos pilares importantes, tanto de detecção como de resposta, né, ao programa de integridade. Então, se eu tenho uma possibilidade de denunciar, olha, eu sei que determinada pessoa, ou eu tenho conhecimento de que determinada pessoa está alterando, sei lá, alguns contratos para se autofavorecer,
Então, isso é uma coisa que está prejudicando a empresa, que vai prejudicar a estrutura, e se eu tenho conhecimento disso, o ideal é que eu possa fazer uma denúncia falando, olha, a pessoa está se oferecendo para fazer isso, ela está saindo ela está descumprindo seu código de conduta, por exemplo, né? Então, o canal de denúncias, ele acaba sendo essa conexão, né, para que a gente não precise necessariamente ir lá e expor a pessoa, né, e enfrentá-la, mas de ter algum respaldo dessas políticas existentes para que elas mesmas possam ser aplicadas à pessoa, né? E aí você tem as medidas disciplinares e ações de remediação. Então, olha, se eu sei que determinado item ali está gerando muito desvio de conduta, bom, então eu preciso trabalhar aquele item. Então, o monitoramento contínuo, ele vai respondendo e vai gerando essas ações de remediar aquele problema. Então, como é que a gente pensa a melhor estrutura daquela questão, né? Então, por exemplo, uma cláusula contratual que todo mundo precisa dar um jeitinho de alterar ali, né? Vamos supor, olha, então ali é um fator de risco, ali precisa ter uma ação, então a gente tem que repensar qual é a cláusula contratual, a gente tem que repensar como é que é o formato que se aplica, enfim, existem alguns elementos que vão apoiando na hora da gente pensar, né, qual que é de fato o problema. Então, aqui eu trago só essa referência tem um documento, inclusive, e eu imagino que a equipe da CGU tenha falado sobre isso, que é eles têm uma publicação que fala sobre o programa de integridade nas empresas, né? E aí ele vai trazendo todos esses mecanismos. E aí, como eu falei, né? Como é que o programa de integridade ele funciona? Ele tenta prevenir, então, pensando na matriz de risco, ele estabelece políticas para prevenir. A partir disso, ele também estabelece mecanismos para detectar, então eu estou sempre monitorando o cumprimento das políticas, eu tenho meu canal de denúncias, então são as formas que eu vou estabelecendo para detectar, e a remediação como é que eu vou respondendo a tudo isso que vai acontecendo. E aí isso vira, de fato, um ciclo para a gente ir pensando. Então, quando eu estou remediando, eu estou trabalhando o problema que aconteceu e também tenho que trabalhar as formas de prevenção, e é por isso que a gente trabalha sempre com esse movimento circular, né? E aí eu acho que algumas boas práticas ou algumas referências que são importantes a gente trazer nessa questão de trabalhar o programa de integridade na empresa, né? Então, por exemplo, a questão de elaborar um código de conduta, ele é um ponto de partida. Acho que a partir do momento, né, que você conseguiu mapear seus grandes riscos, quais são os problemas. Então, no setor imobiliário, eu imagino que tenha um grande problema muito na interação, né, com os locatários ou com as pessoas que estão, de fato, procurando aquele determinado serviço. Também tem provavelmente algumas interações, né, com parceiros, e essas interações com esses parceiros pode gerar muita troca de favorecimentos e etc. Então, ali são elementos de risco que a gente consegue, que obviamente pessoas com grande conhecimento do setor podem contribuir, né, com isso, para entender, olha, é aqui que acontece. Foi que nem eu falei lá no setor de saúde, a gente sabe mais ou menos os problemas, mas ir lá na ferida e conversar com eles e saber, olha, é assim que funciona, o cara me vende assim, eu pago assim para ele, eu mudo na nota aqui. Entender essa prática do mercado, que é importante para a gente conseguir olhar como é que você coloca isso dentro das suas políticas, né? Então, esse mapeamento de risco é isso, é conseguir pegar ali as feridas, né? E é importante que as pessoas também se sintam confortáveis para poder falar do que acontece. E tem muita coisa que a gente vai ver que era prática de mercado, que então ninguém entende como ela está gerando um prejuízo para o mercado, né? Então, por exemplo, aquela questão de por que as farmacêuticas, né? Ou por que os produtores lá de determinados produtos, fabricantes de determinados produtos médicos, eles pagam para os médicos irem num congresso e tudo mais. Entende-se isso como uma prática super comum no mercado. Só que, no final das contas, aquilo gera um distúrbio, né? Porque um determinado médico, ele está fazendo, ele acaba se prendendo, né, indiretamente, e aí esse favorecimento entre ele acaba usando, por exemplo, os produtos daquele fornecedor ou daquele fabricante, independente de ser, de fato, aplicado, por exemplo, ao paciente.
né? Então, essas questões, entender a lógica de funcionamento e tentar entender o que é a prática de mercado e o que ela provoca é importante para construir, por exemplo, o código de conduta e todas as políticas, né? E esse mecanismo de comunicação permanente com colaboradores e com parceiros, e aí, por exemplo, a gente pega qual que é a função do CRES. Acho que o CRES vai ter ali um papel fundamental em apoiá-los, porque entende muito bem da dinâmica do próprio mercado. Então, quando a gente começa a trabalhar isso também na perspectiva do próprio mercado, a gente vai trabalhar nas práticas que se estabelecem, né? Tentando também olhar pela perspectiva da concorrência, uma concorrência que seja mais justa, mais íntegra. Então, são diferentes elementos que a gente vai olhar ali, o que a gente precisa fazer, né, para trabalhar algumas questões. Aí, por exemplo, a criação de um comitê de ética acaba sendo um elemento importante quando você tem denúncias, quando você tem a instância responsável, a área, ela talvez seja muito pequena, né? Tem uma pessoa responsável. Então, como é que você faz a tomada de decisão de avaliar os casos que foram denunciados e tudo mais? Então, criar comitês de ética. A gente fala, por exemplo, do sistema de recrutamento centrado em ética, mas eu acho que mais importante que isso também são as formas de olhar, por exemplo, como é que é o reconhecimento que a gente tem com relação às pessoas, né? Olhando para a área de RH, por exemplo. Qual é o papel dessa área em contribuir com o programa de integridade? Qual que é o papel dessa discussão estratégica, por exemplo, da bonificação de colaboradores? Porque, no final do dia, muitos vão ser recompensados por suas metas, né, financeiras atingidas. Só que a forma como aquilo foi colocado, em muitos casos, né, vou falar assim, olha, eu estou aqui cumprindo todas as regras, todas as políticas e procedimentos, e talvez eu não tenha conseguido atingir toda a minha meta necessária, porque eu não conseguia ceder sempre em determinados pontos, etc. E aí você tem, por exemplo, um parceiro que está lá, né, descumprindo várias regras, fazendo de tudo para conseguir, por exemplo, uma venda, fazendo, né, para conseguir uma locação, por exemplo, e aí ele vai ser reconhecido. Então, se a empresa não consegue também olhar para essas formas de reconhecimento, ela mesma está gerando alguns reforços negativos para a sua própria política, né? Então, por que eu vou cumprir as regras se no final do dia as pessoas estão achando que eu não estou fazendo o meu trabalho? E eu estou fazendo ele direito, e tem pessoa que está fazendo fora daquilo que é o padrão, né? Então, essas relações, elas são bem complexas, mas a gente tem que começar a ir tentando olhar para isso, né? A propósito dessa conversa aqui de hoje é muito fazendo essa provocação, olhar quais são alguns elementos que a gente tem que, na verdade, desconstrói essa discussão de integridade na nossa atuação, no nosso dia a dia e tudo mais, né? Então, ter essas medidas de transparência e relacionamento com parceiros. Então, dar clareza, por exemplo, sobre as suas políticas, sobre os seus procedimentos. Então, se eu vou procurar uma corretora, né, vamos supor, e ela tem lá bem claro o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, o seu código de conduta, então, como é que eu posso ser abordada ou não pelos seus corretores. Isso faz com que as relações elas se estabeleçam dentro de padrões diferentes, né? Então, a gente está falando assim, olha, qual que é o padrão que a gente vai estabelecer na nossa relação, né? Então, sejam com parceiros comerciais, ou seja, por exemplo, com o público final. E aí isso faz com que também reduza as formas de abordagem escusas que a empresa, que seus corretores poderiam receber, que a própria corretora poderia receber. Então, acho que a gente tem que olhar, ou a imobiliária, né, poderia receber. Então, acho que a gente tem que olhar para esses elementos. A parte das informações contábeis e financeiras, a gente tem que lembrar, a fraude, ela também acontece na parte contábil, né? Então, a gente não pode deixar de trabalhar essas frentes. Estou dando exemplos de relações, de tomadas de decisão, mas acontecem vários elementos. Então, olha, se eu tenho uma fraude contábil ou algum tipo de fraude financeira, isso pode gerar prejuízo para a imobiliária, ou isso vai causar prejuízo para o erário público, vamos supor que na parte de tributação, e aí isso pode ser enquadrado em diversos crimes e punições, né? Então, olhar para isso também são elementos importantes.
E aí, acho que essas são alguns pontos que eu queria destacar aqui na nossa conversa. Tá? Por exemplo, consultar as listas restritivas, isso principalmente na parceria, né? No relacionamento, se a gente está falando assim, de fornecedores. Nesse caso, no caso de você, do mercado imobiliário, acho que tem outros tipos de sanção que também podem aparecer e que são importantes serem analisados. Aqui a gente está falando muito mais, olha, se eu vou contratar determinado fornecedor, ou se eu vou estabelecer uma parceria comercial com determinada outra empresa ou outra, enfim, outra instância, assim, olhar essas sanções existentes. Então, a própria CGU, ela publica ali uma série de sanções, né? O CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, são pessoas jurídicas que faltaram com cumprimento na lei de corrupção ou que tiveram algum desvio de conduta e que foram punidas, né? Então, a CGU mesmo coloca, né, a partir da decisão final, as empresas elas passam a fazer parte daquela lista. Então, por exemplo, olha, se eu tenho uma empresa que descumpriu com um acordo, que descumpriu, por exemplo, com base na lei de corrupção, ela é um fator alto de risco para ser uma interação com a sua empresa, né, com a sua corretora, por exemplo. Então, a sugestão é que a gente olhe para essas listas, inclusive para algumas tomadas de decisão. O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas também é alimentado pela CGU e pelas entidades federativas, então tudo isso está lá disponível no portal da transparência da CGU para ser consultado. Então, aqueles mecanismos que a gente chama do due diligence, ou conheça seu cliente, conheça seu parceiro, são por exemplo, olhar se elas têm cadastro negativado. Então, tem uma série de elementos que vocês vão consultar. Aqui a gente traz alguns outros nessa perspectiva da integridade e da corrupção, né? Então, eu estou trazendo aqui só alguns exemplos. Certamente, Tiago pode falar aí bem melhor que eu, que tem outros tipos de mecanismo que pode se estabelecer, falando assim, a mesma coisa quando você vai analisar qual é o risco, né, de determinado locatário, vamos supor assim, né? Então, eu estou querendo alugar, fazer ou comprar, enfim. E aí, como é que você determina se eu sou, de fato, uma boa, eu tenho baixo risco para realizar essa operação, né, com a corretora. Então, nesse caso, existem vários elementos que a gente vai analisando e vai procurando para falar assim, não, olha, está na faixinha verde, está ok, não está negativado em nenhum lugar. No meu caso, por exemplo, por exemplo, se eu estou com o meu nome no Serasa, bom, isso talvez tenha um elemento de risco, né, para vocês na tomada de decisão. Então, acho que são alguns elementos desse sentido. Então, esses cadastros, né, a gente traz aqui como uma referência. Aí eu coloquei só aqui essa questão do Proética, porque eu acho que ela está muito relacionada a esses selos que são colocados, então acho que o pessoal já veio aqui falar. O Proética, ele, para aquelas empresas que já têm algum programa, né? Então, vamos supor, uma imobiliária que já tem um programa desenhado, o Proética é legal para participar, porque também você tem ali um retorno, né, de uma equipe técnica qualificada, que vai analisar os elementos do programa de integridade e acaba dando um retorno, se atende ou não atende, se você está de acordo com o seu risco ou não está. Então, acho que também é um mecanismo interessante para a gente pensar como um apoio, né, para a empresa aprimorar além de ser uma questão de reconhecimento, mas também de conhecimento e de aprimoramento do próprio programa de integridade. Bom, então, acho que aqui como é que é a composição, acho que a gente também tem a composição do comitê gestor, que vai estar ali mais ou menos na mesma linha desse comitê gestor do Proética, e aí aqui são só alguns exemplos das empresas que receberam o último reconhecimento para mostrar como isso é importante estar aliado também à marca, né? Então, essa iniciativa que está sendo feita aqui no PRES, acho que é importante também para estar alinhado na máquina. Se a gente... E aí eu acho que é importante pensar, então, também como sociedade, né? A gente vem falando tanto do problema da corrupção no Brasil, o quanto que isso afeta. Então, qual que é o nosso papel dentro da sociedade? Seja como colaborador de uma empresa, seja como pessoa, né, física, cidadão. Então, eu acho que é importante a gente olhar isso. Então, se eu consigo olhar e identificar essas empresas tendo uma atuação mais íntegra, talvez eu tenha que... eu posso ter
uma percepção de valor melhor sobre essa empresa, né? Então, eu acho que isso é o que a gente vem construindo ao longo do tempo, esses mecanismos de reconhecimento, como que o Cresce está propondo, é também uma forma da gente ir pensando nessa questão do como é que a empresa, então, olha, se ela está comprometida com determinadas agendas, como é que ela coloca isso para fora e faz com que as pessoas reconheçam isso como um valor, né? É importante a gente olhar nesse sentido, né? E aí aqui eu faço essa provocação, qual que é o papel de cada um? Acho que não só na empresa, mas qual que é o papel de cada um dentro da sociedade como um todo. Então, olha, se eu sou colaborador, se eu sou gestor, quais são os elementos que eu vou favorecendo ou não, né? O que eu estou estimulando, por exemplo, se eu sou gestora de determinada área ali, né? Então, com diferentes corretores trabalhando, vamos supor, quais são os elementos, quais são as demonstrações que eu coloco para eles, né? A gente precisa vender e alugar a qualquer custo, ou a gente tem que olhar como que a forma que aquilo está se estabelecendo, porque isso também representa um risco para nós, porque isso gera uma dinâmica de mercado melhor, enfim. Então, olhar para isso como uma provocação e para a gente pensar, né, como é que esses programas vão se estabelecendo. Tiago, eu também não queria me alongar, eu deixei os nossos, depois acho que essa apresentação pode até ser compartilhada, tem as nossas redes ali, a gente vai fazendo, tem uma série de materiais, tem a Conferência Etos, por exemplo, que a gente fez uma série de discussão, todas online esse ano, então, enfim, são algumas questões que eu acho que para a gente colocar como para pensar, né, sobre essa questão do programa de integridade, né? Então, acho que era isso que eu queria colocar e deixei meus contatos aí para vocês também. Excelente, Paula. Na verdade, um show a apresentação, né? Eu acho que você abordou de forma muito objetiva e muito clara aquilo que a gente precisa, né? Que é justamente esse início, esse start, os pontos principais ali de aonde as empresas devem focar maior esforço, preocupação nesse momento. Tiveram alguns pontos muito interessantes que você tocou, que eu só queria fazer alguns comentários aí, de repente até você complementar, que primeiro de tudo achei muito interessante quando você falou sobre o tema corrupção, né? A gente, quando ouve essa palavra corrupção, associa demais a um alto escalão do governo se relacionando com uma empresa multimilionária. E você trouxe para a gente a perspectiva de que existe corrupção também entre privados, ali no relacionamento entre eles, né? E o relacionamento do mercado imobiliário, existe um relacionamento com o poder público quando eles precisam requerer informações junto ao próprio Cresce, ou à Receita Federal, ou a uma junta comercial. A atuação deles no cartório é muito expressiva. Então, assim, as imobiliárias praticamente lidam todos os dias com os cartórios, né? Mas assim, o relacionamento entre eles ali no âmbito privado, particular com particular, privado com privado, é muito forte, né? E o mercado imobiliário, infelizmente, ele acaba experimentando muito de uma conduta, às vezes, que não é a ideal, né? Uma conduta antiética. A gente tem muitos casos aqui, a gente recebe, enquanto autarquia fiscalizadora, denúncias, né? Justamente nesse sentido. Então, como é legal ouvir que existe uma preocupação e existe uma saída, né? Para se ajustar essa conduta entre uma corrupção que pode existir ali entre os privados. Uma outra coisa que você falou que é muito interessante, eu acho que o mercado imobiliário, as empresas imobiliárias que estão acompanhando e querem entrar nesse projeto, né, de implementar um programa de integridade, uma cultura de integridade no seu negócio, é justamente essa perspectiva de que um programa de integridade é muito mais do que um regramento, aquele negócio de um setor que vai virar a polícia para dizer se você está fazendo certo ou errado. Existe um valor muito maior agregado nisso, né? Que é de justamente otimizar a atuação dessa empresa baseada nesse trilho que é o programa de integridade. É um trilho que vai ajudar a otimizar, sim, esse negócio, mas ao mesmo tempo vai proteger. E você citou um exemplo aí muito interessante, né? Que eu acho que todas as instituições públicas ou privadas, quando implantam um programa de integridade, passam por isso, faz parte, é normal,
né? É a mudança de cultura, que é justamente o seguinte: você coloca as regras, e aí, de repente, ou um gestor alto, ou um diretor, ou, né, até mesmo um gerente, ele acaba meio que por força do hábito, numa conduta já de muito tempo, descumprindo aquela regra ali. E aí está lá o programa de integridade para dizer, não, agora o certo é assim que se faz. Antigamente você podia receber esses brindes, esses presentes, ou podia dar essa preferência para responder uma determinada solicitação, mas hoje não cabe mais. A gente está compromissado com uma rotina de integridade. Então, essa mudança. E você fica livre para dizer não para essa conduta que antigamente era tida como certa, mas hoje errada. Você fica tranquilo, porque tem um programa de integridade te resguardando, te dizendo assim, ó, eu não posso cumprir porque agora tem um programa aqui que eu devo obediência. Então, esse trilho é muito importante. Isso, assim, me chamou muita atenção. Isso ajuda muito no dia a dia, né, na mudança dessa cultura. No mais, Paulo, é só realmente agradecer demais a sua abordagem, né? Já queria até já adiantar que, se não tiver nenhum óbvio, a gente quer compartilhar também todos esses links que você compartilhou aí do Instituto Ethos, né? Para a gente é super interessante colocar o mercado imobiliário com maior acesso aí com vocês, que tem toda essa estrutura, essa capacitação, né, todas essas ferramentas, né, para ajudar nessa estruturação. Então, a gente vai está lançando, inclusive nessa semana também, uma área específica do nosso site, onde vão estar lá as portarias do selo, do guia, né, o próprio selo, o próprio guia, e a gente quer colocar todas essas instituições parceiras e que estão ajudando a gente a construir essa cultura no mercado imobiliário ali também. Tá? Então, assim, eu já queria de antemão, em nome do presidente do CRES, né, o presidente Geraldo Nascimento, agradecer primeiro a sua disponibilidade, que a gente sabe que a agenda de vocês é muito corrida, porque vocês estão com esse mesmo trabalho em várias instituições, né? E aí eu ressalto aqui a importância do instituto de vocês, né, para a sociedade civil, para o governo, né, para o país. E agradecer a sua disponibilidade, a sua apresentação, que foi assim excelente, muito esclarecedora, né? Eu quero frisar, inclusive, que a gente vai deixar gravado no nosso site também, para quem quiser acessar na hora que quiser, tirar as dúvidas, revisar alguma coisa que a Paula falou, isso vai estar disponível lá. E agradecer já de antemão a parceria de vocês, né? Informar para o nosso público que vocês vão estar conosco também no comitê de avaliação, né, do nosso selo, assim como participam da CGU e do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, que para a gente é uma honra. E, assim, só mais uma vez agradecer aí vocês, não sei se você quer dar mais algumas palavrinhas, consideração final, e aí é isso. Valeu, Paulo, obrigado. Imagina, Thiago, muito obrigada. Eu acho que para nós, de fato, né, como eu falei, acho que faz parte da nossa essência provocar e fomentar essa cultura de integridade. Eu acho que o programa que vocês estão desenvolvendo, né, essa perspectiva do selo, vai muito em linha com isso, contribui, eu acho que para todo o segmento, mas contribui para a sociedade como um todo. Eu acho que essa é nosso maior desafio no momento, assim. Acho que eu tentei trazer casos, não é um segmento que eu estou super inteirada, mas eu tentei trazer exemplos, porque acho que é legal a gente pensar, né, quais são os nossos problemas e tudo mais, assim, olhando quais são essas interações. Você falou muito, por exemplo, dos cartórios. Olha, o que pode ter ali de desvio de conduta que vai fazer com que o cartório responda mais rápido ou não, né? Essa parceria, o que gera ali um conflito de interesses, Então, pensar nessas dinâmicas que se estabelecem, pensar, né, em tudo isso que está colocado no mercado, nesse segmento especificamente, é muito importante, porque é o que vai contribuindo para o programa ficar adequado. Não adianta ir chegar lá e contratar uma empresa e falar, vem aqui me dá um programa de integridade. A gente fala um programa de integridade de prateleira. Ele não vai responder aos seus riscos, aos seus problemas, e na hora ele vai ser um negócio que vai ficar na gaveta de todo mundo, que não vai ter funcionalidade, e que na hora, inclusive, né, se a gente for pensar que você está comprando aquilo só para cumprir com a lei,
no final das contas, quando, né, a equipe que vai fazer a avaliação até para fins da lei, né, para olhar como é que, se a empresa está cumprindo ou não, todo no processo de investigação, vai olhar e falar, aquilo ali não se aplica, não atende a nada. Então, não vai servir como atenuante da pena, virou, de fato, um custo. E eu acho que quando a gente traz essa perspectiva do programa de integridade, e que ele seja adequado, não precisa ser robusto, ele pode ser muito de acordo, né, com seus riscos, com o seu tamanho. É importante que não adianta querer chegar construindo um castelo, né? Eu acho que é importante ir construindo isso aos poucos, tendo elementos. Então não precisa, e é um investimento, porque vai melhorar as suas relações no próprio mercado, vai diminuir seus riscos, seus prejuízos. A gente está falando de propor ações de uma concorrência melhor, né, no mercado. E, além disso, a questão do reconhecimento do selo é trazer valor também para que essa concorrência seja melhor. Então, eu acho que são formas da gente ir estimulando, de fato, essa mudança de chave, essa mudança de comportamento, que, de novo, né, não adianta a gente só olhar para o nível ali mais alto, falando assim, as grandes empresas corruptas, a grande corrupção, ela é um grande mal, assim, de fato, mas as pequenas corrupções, essas corrupções, né, do dia a dia, das práticas de mercado, elas geram uma distorção para o mercado como um todo, um prejuízo econômico no final do dia, que é gigantesco, que a gente não consegue nem necessariamente mensurar, né? Então, acho que esse aqui é um ponto que é importante a gente pensar, né? Nesses elementos, assim. Então, fica essa provocação, conte conosco, estamos muito felizes com essa parceria e acho que vamos seguir adiante aí tentando trabalhar e trazer mais informações e mais contribuições para esse segmento. Acho que é muito importante essa iniciativa de vocês. Muito obrigada, parabéns pela semana também e pela iniciativa. Não, a gente que agradece aqui, Paulo, perfeito, é exatamente isso aí, tudo que você pontuou mesmo. E vamos sim estreitar a parceria, é só o começo, a gente está começando com esse selo, a gente, inclusive aqui no Cresce, a gente sabe que a gente está startando um projeto, né, muito benéfico e ao mesmo tempo muito sério. Então, assim, a gente sabe que vai precisar evoluir e a gente conta justamente com a parceria, a experiência e o know-how de vocês aí. Então, só queria agradecer a Paula, ao público, né, que está assistindo, né, deixar a informação de que no nosso site a gente hoje está lançando as portarias lá, o selo também vai estar lá para quem quiser já ver como é que é, a cara dele e tudo mais. E todas as informações referentes à Semana da Integridade e a partir de agora tudo que diz respeito à integridade a gente vai estar colocando lá nessa área específica. Tá joia? Então é isso, gente. Obrigado. A gente vai encerrando, na verdade, a nossa Semana da Integridade hoje, né? A gente tem mais uma webinar à tarde com a Caixa Econômica, que também já está compondo o nosso comitê de avaliação. E aí eu espero vocês nesse webinar de hoje à tarde. E é isso. Valeu, obrigado a todo mundo. Bom dia.